Salve, nono ano. Professor Romeu, Geografia aqui. Ó, hoje a gente vai estar falando dessa habilidade. Essa habilidade é para a gente comparar e classificar o que acontece no mundo, né? Regiões do mundo, de acordo com o que a gente vê em economia, em população. Hoje a gente vai estar falando da Ásia. Professor, a gente vai hoje ter que classificar, ó, hoje a gente, para comparar, hoje a gente vai apresentar, para a gente formar um acervo, né? Para a gente poder depois realizar isso. Então, ao longo do tempo, nós vamos abordando outras regiões do mundo, tá bom? Então, hoje a gente vai estar apresentando a Ásia. Professor, mas por que a Ásia? Ó, a Ásia, continente asiático, ele, 1/3 de terra está na Ásia. 1/3 de população está na Ásia, até um pouco mais. O que a Ásia é para a gente, assim, em questão de importância? É o grande laboratório do mundo, né? Hoje, mais do que tudo, né? A gente já falava isso em outras aulas, sobretudo atualmente, o que acontece na Ásia é para a gente poder estar estudando com muita atenção, né? Porque a partir, né, eu não gosto dessa palavra do a partir, mas é a partir do que acontece no continente asiático que a gente vai ter diretrizes do mundo mesmo, né? Na questão da economia, na questão da saúde, na questão da educação. Então, além de tudo, né, ainda que a gente não tivesse nesse período de pandemia, a Ásia é uma grande escola, né? Por causa da grandiosidade do que acontece lá, das fortes relações, né, sociais e até as determinantes do que acontece no lugar, né, naquele continente. Ali tudo é diferente. Então, o continente asiático, ele vai dizer para a gente como que a gente pode estar seguindo num futuro. Por exemplo, além da gente aprender sobre ele. Só que ele tem um histórico. O histórico do continente, ele passa pela colonização. No século XIX, né, as grandes potências europeias, elas utilizaram lá do meio delas, do expediente delas, para poder estar explorando o continente africano. Isso aí gerou perdas, né? A gente vê esses reflexos até hoje no continente, né? Aí na Ásia, né, eles não tinham essa corrida colonialista lá no continente asiático, né? Eles tinham apenas trocas comerciais, né? Mas ali com a Revolução Industrial, né, com aquela necessidade de estabelecer mercado, estabelecer controle, estabelecer baixo salário, mais ou menos o que a gente tem hoje aí, né? Os europeus começaram a invadir o continente asiático, né? Primeiro foram com as feitorias, depois eles foram expandindo ali a atuação deles, tomando conta do governo. Quando viu, eles já estavam mandando, né? Ficaram muito tempo assim, né? Até Estados Unidos, né? Inglaterra, a França, Portugal, Espanha, estavam no continente asiático. Mas tudo para quê? Para estabelecer rotas comerciais ali, para estabelecer mercados, né? Desde a Revolução Industrial. Mas, como aconteceu lá no continente africano, por isso que a história é importante, viu, gente? O que aconteceu no continente africano iria acontecer um pouco mais tarde no continente asiático, né? Os europeus chegaram no continente africano, viraram aquele continente de cabeça para baixo, largaram eles daquele jeito, olha como é que está hoje. A Ásia, por causa de se tratar de culturas milenárias aí, eles se adaptaram melhor, né, com esse tipo de mudança e acabaram se recuperando dessa intervenção, né? Mas mesmo assim eles passaram por vários problemas, que são reflexos hoje também, né? Uns em maior medida, outros em menor medida, mas eles passam pelas mesmas condições. No tempo da colonização, nós vamos agora para a demografia. Pô, professor, por que estuda demografia toda hora? Ué, imagina a demografia de Taubaté, né? A gente tem aí 90 quilômetros quadrados, 98% da população que ocupa esses 90 quilômetros quadrados. Estatisticamente falando, tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas no geral é isso aí. Então você vai ter uma densidade demográfica desses 90 quilômetros quadrados de mais de 400 pessoas por quilômetro quadrado. Isso é muita gente, pessoal. Professor, mas o que interessa isso? Pensa na pandemia hoje, né? O aumento, por exemplo, de determinadas condições tem a ver com o aumento também do lugar que tem para condicionar pessoas. Então, a gente tem que estudar demografia, a gente precisa ver o espaço disponível para a gente oferecer para as pessoas, né? Hoje, por exemplo, a gente precisa estar pensando nisso, né? De como oferecer um espaço cada vez mais, na melhor das perspectivas, né? Que a gente puder, saudável, né? Com distanciamento, obedecendo regras. Mas isso só vem quando a gente estuda demografia, e é o que está sendo feito no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque a gente tem a condição nossa demográfica, a condição do espaço territorial. Lá na Ásia, por se tratar das duas maiores populações do mundo, a demografia a ser estudada lá, ela é muito importante, né? A gente já viu em outras aulas, né, que vai haver uma explosão demográfica, mas isso não é nenhum problema, assim, não. É que é um fato,
né? Faz parte da natureza humana, né? Vai haver uma explosão demográfica, principalmente no continente asiático e no continente africano. Professor, qual que vai sofrer mais? Ah, com certeza é o continente africano. Porque o continente asiático, de uma maneira ou outra, ele já está se preparando para essa explosão demográfica, né? Se a gente pegar a China, a Coreia do Sul, o Japão, né? Alguns países já estão se mobilizando para poder condicionar, para oferecer condições para a sua população, que vai crescer. Então, se vai crescer, vai ter que ter mais serviço, vai ter que ter mais emprego, né? Vai ter que ter mais serviço público para ser oferecido, com maior qualidade, né? Para ter maior eficiência, para ter maior alcance, mais cidadania, mais justiça social. Isso faz parte da construção de um país que precisa, né, ou quer estar no desenvolvimento, né? Não tem como a gente falar de um país que tem uma população explodindo, que não cuida bem, que, né, não vai se importar com esse tipo de fato, né, que está para acontecer daqui a 30 anos, por exemplo. Bom, como tem muita gente, tem uma história já de intervenção, né, a gente tem um contexto, né, econômico muito forte, de desigualdade entre países também muito forte, você vai ter conflitos. Professor, mas só isso gera conflito? Não, outras condições também, né, os históricos também, eles ajudam a promover certos conflitos. Tudo ajuda a promover conflito. Mas tem lugar que consegue lidar melhor com isso, tem lugar que consegue lidar da maneira que lida mesmo, né? Se a gente for estudar lá, Israel e a Palestina, vai acabar esse conflito um dia? Não se sabe, né? E eles lidam bem com isso daí? Parece que não, né? Porque todo dia a gente vê uma ou outra reportagem que não nos diz que isso está sendo lidado, que isso aí está sendo conduzido de uma maneira coerente, pelo menos, para a população civil, que não tem culpa de nada, por exemplo. Mas o conflito a gente sabe que ele vai acertar, né? Que ele também vai implicar em vidas civis inocentes, muitas vezes. Aí a gente tem o conflito da Síria, a guerra civil, né? Que são 3 forças ali atuantes, que a gente sabe que tem interesses econômicos por trás, né? Os Estados Unidos é louco por causa daquele petróleo, né? Você tem o Bashar al-Assad, que é o ditador, ele tem o apoio da Rússia, né? E a Rússia não gosta muito dos Estados Unidos, e os Estados Unidos apoia quem ele puder apoiar lá para ele conseguir o que ele precisa, né? O fato é gente, quanto mais desestabilizado tiver um governo, né, mais desestabilizado, melhor para dominar. É assim para tudo. Então, quanto maior a bagunça, maior a possibilidade do controle, tá? E a gente tem outros conflitos que acontecem lá, assim, de formas pontuais, né? O mais, talvez, assim, emblemático seja o do Tibete. A China, logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, ela entrou no Tibete, tomou o território do Tibete. 30% é do Tibete, o que é do território da China. Eles foram lá simplesmente disseram que aquele território é deles e pegaram para eles. O Tibete já era um país. Então você tem esse conflito, só que ele é conduzido muitas vezes de forma pacífica, assim, né? Mas a gente não vê muito isso enquanto noticiário. Mas eles têm os mesmos problemas de conflitos que todos os lugares do mundo. Acontece que por ser um lugar de maior concentração populacional, os conflitos são mais intensos, né? Bom, passados conflitos, religiões. O lugar mais diverso religioso do mundo é aqui. Então, você tem várias religiões convergindo naquele continente. Professor, a convivência pacífica, ó, não é muito, né? Porque a preferência lá, a vontade de professar uma religião, ela vai gerar descontentamento em determinados segmentos da sociedade, né? Foi assim, é assim e me parece que será assim. Então, uma religião, muitas vezes, pode não agradar a outra, e a outra não agradar aquela, e assim vai gerar esse caldo cultural, religioso e de conflito que a gente tem, né? A Índia, por exemplo. A Índia, ela tem uma parte que era muçulmana, uma parte hindu, né? Aí a Inglaterra saiu da Índia, deixou a Índia à sorte da Índia. O que acabou acontecendo na Índia? Guerra civil, né? O Paquistão, ele surge, o Paquistão era a Índia, né? Ele surge por causa de uma dissidência de etnia. Você tem uma população muçulmana que requeria ali um território e conseguiu. E aí uma população hindu. Então, essa é uma das convivências religiosas que se tem lá. Essa é conflituosa, por exemplo. Vamos passar para a mortalidade infantil? Olha aqui. Olha os maiores índices de mortalidade infantil. A Índia responde por um dos maiores índices de mortalidade infantil. É um continente muito populoso, de muita gente, mas também com muito problema, né? Porque a Índia, embora ela esteja e faça parte dos BRICS, vocês viram o ano passado, a Índia ela atravessa graves problemas sociais, né? De renda, de mortalidade infantil, de analfabetismo. E alguns outros países naquele continente também atravessam esses problemas. E, por último aqui, assim,
embora os países da Ásia, né, ou de qualquer lugar do mundo tenham vários problemas, muitos já perceberam, principalmente a China, que o investimento em pesquisa e desenvolvimento ele é importante para a promoção do desenvolvimento do país. Então, a gente tem umas projeções, né, dizendo o seguinte: a China é o que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Depois você tem o Japão, você tem a Coreia do Sul, você tem a própria Índia, que a despeito de todos os seus problemas, né, não é um grande investidor em pesquisa e desenvolvimento, ela busca alcançar um nível de desenvolvimento, né, por meio desse tipo de iniciativa, tá? E, bom, parece que acabou já. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço.